Então, sobre essas obras, elas foram as primeiras obras que eu pintei em formato grande, né? Porque antes eu pintava e desenhava muito naquele formato, sabe, de folha sulfite normal, tipo folha A4. E aí, essa foi a primeira experiência que eu tive pintando coisa grande. Então foi, ao mesmo tempo, um exercício muito interessante, assim, muito chocante. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer também e que eu comecei a fazer por causa dessas obras, foi justamente colocar todo esse sentimento, assim, de angústia, de depressão, sabe? De tristeza, sabe, nas obras, ao invés de jogar pra mim, é como se fosse tipo um descarrego. E aí eu uso como uma terapia mesmo, sabe? E eu sempre incentivo as pessoas, assim, a buscarem meios da gente, tipo, descarregar, né? Porque, querendo ou não, a gente não pode fingir que o mundo é todo cor-de-rosa, né? A gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas tristezas. Então, uma coisa que eu busco fazer no meu trabalho é justamente isso, sabe? É mostrar esse lado um pouco cruel da sociedade. E que ele tá ali, né? Querendo ou não, mesmo por mais que a gente ignore, ele vai continuar ali. Então é bom a gente, tipo, prestar atenção e descarregar isso da maneira mais, assim, saudável possível, sabe? Essa outra obra que você gostou, a Pneumonia, eu fiz uma alusão a algo que acontecia durante a ditadura militar, né? Que era justamente quando os presos políticos, né, eles iam para essas prisões e tal, eles acabavam sendo torturados, acabavam, assim, sendo tratados como sub-humanos, sabe? E aí, nos atestados de óbito, ao invés de colocar assim que a pessoa morreu por assassinato ou a pessoa acabou se suicidando porque ela não aguentou toda aquela pressão, eles colocavam outras causas. Então, por isso que o nome é pneumonia, porque claramente a pessoa não morreu de pneumonia na imagem, sabe? Mas aí faz essa alusão. E isso foi algo interessante, assim. Mas assim, são temas bem difíceis de trabalhar, então eu sempre tento mesclar eles com temas assim mais suaves, mais tipo tranquilos, e para isso eu uso aquarela. Para esses outros eu uso a tinta acrílica e materiais assim bem difíceis de trabalhar mesmo. Então as pinceladas às vezes elas são muito fortes, elas expressam justamente quase que essa angústia, sabe? Esse movimento do corpo, assim, como se eu estivesse realmente descarregando todo aquele sentimento no papel e na tela, na madeira, qualquer que seja o suporte. E aí, em contraposição, eu ainda faço tipo alguns trabalhos mais tranquilos, assim, principalmente pequenos, com uma tinta um pouco mais suave, tipo uma aquarela, com pequenos detalhes, sabe? Para realmente relaxar. Porque a gente não consegue, né? Sempre ficar lidando com esses temas assim, de uma maneira que às vezes se torna uma obsessão e ela é tipo te consome mesmo, né? Então seria realmente bom assim a gente encontrar o equilíbrio, sabe? Então é basicamente isso. E a questão do erro do jovem achar que não bateu faz muita alusão àquela questão de você sempre testar o seu corpo, sabe? Você sempre acha que você consegue mais. Então isso é uma coisa bem da juventude, assim. E era uma coisa que eu experienciava muito. Tipo, eu sempre estava testando os meus limites, sabe? Sem me preocupar com o meu bem-estar, com a minha saúde. Porque era uma coisa assim de jovem, eu preciso viver o momento inteiro, sabe? É uma coisa viva rápido, sabe? É mais ou menos isso, assim. Aproveite o momento e faça tudo. Só que aí isso acaba dando algumas consequências. Então é isso, o erro do jovem é achar que não bateu, né? E bateu é aquela